Bom, o Túlio Amâncio já trouxe os principais aspectos depois deste anúncio, né? Citou aí o mercado financeiro, mostrando que a Bolsa caiu mais de 4%. A gente fala também do dólar. E na política foram reações variadas. Na semana que vem, o PL vai começar a discutir o nome do vice. A intenção é atrair apoio da centro-direita, do centro-direita como Ratinho Júnior, do PSD, do governador do Paraná. E sobre este assunto nós vamos conversar também com o Eduardo Green, que é cientista político e professor da FGV. Oi, professor, tudo bem? Bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Thalita. Sempre um prazer estar com vocês. Professor, começando aí pelos reflexos, né, e reações imediatas depois dessa indicação de Flávio, enfim, mexendo com o mundo da política, não só com o mundo da política, mas com a economia também, né? Reações, inclusive, instantâneas após esse anúncio. Queria que a gente começasse analisando esse cenário e o nome de Flávio Bolsonaro hoje. Seria esse nome forte mesmo, ou mais apropriado, para tentar reerguer essa direita que ainda tem alguns atritos entre os próprios, né, em relação ao nome presidenciável, e também a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que neste momento cumpre a condenação de 27 anos? Bem, eu acho que o cenário das candidaturas de oposição ao governo Lula, ele já apontava para uma fragmentação. A matéria que há pouco nós vimos indicava o que parece ser um cenário bastante provável de candidatura do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, lembrando a quem nos assiste, já foi candidato a presidente em 1989 e tem um projeto pessoal de levar adiante a sua candidatura, o que significa um problema, digamos assim, para a direita, porque a chamada União Progressista, que hoje é uma federação que reúne o União Brasil e o Progressistas, teria que concordar com isso, o que tem problemas, inclusive, em alguns estados. Por exemplo, o vice-governador do PT na Bahia é do PP, e que estaria, portanto, numa... Então, há problemas nos palanques estaduais, mas, ao que parece, Ronaldo Caiado levará adiante o seu projeto de ser candidato. Há também uma intenção bastante já explícita de Gilberto Kassab ter dessa vez, dada que ampliou enormemente o crescimento do partido em todo o Brasil, tem quase 1.000 prefeituras, pela primeira vez se lançar num projeto presidencial, ao que tudo indica, tendo como plano a candidatura de Ratinho Júnior, atual governador do Paraná. Talvez o plano B seria Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E ainda a intenção de Romeu Zema, que não pode mais reeleger o governo de Minas, também postular a presidência da República. Dito tudo isso, o centrão, por assim dizer, ou essa direita mais pragmática, essa direita que não é necessariamente de extrema direita como o bolsonarismo, vem por conta dessas dificuldades, não conseguindo alinhar um discurso mais claro de oposição ao governo Lula, e por outro lado a família Bolsonaro, creio eu, pensando na manutenção do seu patrimônio político que julgam ter, dificilmente abriria mão de ter uma candidatura com o sobrenome Bolsonaro ano que vem. Nós estamos falando de um movimento político que hoje tem algo como 20% do eleitorado brasileiro, o que não é nada desprezível, e num cenário de fragmentação de candidaturas de oposição, pode inclusive vir aí para o segundo turno. Claro que isso tem muitas dificuldades, porque a rejeição ao nome Bolsonaro também é muito alta por conta da condenação do ex-presidente, por conta do desgaste que isso gera na opinião pública. O Centrão não quer ter esse apoio tóxico, digamos assim, e o Centrão esperaria que o bolsonarismo fizesse uma avaliação mais clara do cenário político e apoiasse uma candidatura que fosse a preferida, neste caso, a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou eventualmente alguma outra candidatura, sem que o nome Bolsonaro aparecesse na chapa. Esse tipo de concessão, vamos dizer assim, me parece pouco provável, dada a compreensão que o bolsonarismo tem da sua própria importância dentro do cenário eleitoral e de uma leitura de que é o bolsonarismo a principal força política de campo de oposição a Lula, no campo da extrema-direita, e que deve pautar o debate. Então, dito isso, nós vamos ter nos próximos meses aí muitas idas e vindas que podem significar, num cenário mais benigno para o bolsonarismo, a manutenção da candidatura de Flávio Bolsonaro. Eu acho que esse é um cenário bastante previsível, mesmo sabendo que isso divide a direita, mesmo sabendo que a chance da direita e da extrema-direita ser derrotada se mantenha, mas mantém
a família Bolsonaro no jogo político para 2030, tendo como prioridade, neste momento, a eleição de mais senadores que poderiam significar emparedar os ministros do STF e, quem sabe, lá adiante, voltar ao tema da anistia política e da redução de pena, sobretudo para Jair Bolsonaro. Ou nós podemos ter um cenário, que me parece menos provável, de aliança de uma candidatura com mais capacidade eleitoral para enfrentar o governo Lula, que significaria, por exemplo, a família Bolsonaro aceitar ser vice de uma candidatura de um deputado do de um candidato a presidente do PSD, a exemplo do Ratinho Júnior, mas com muitas dificuldades aí. Qual é? Qualquer candidatura que venha ter a família Bolsonaro na chapa vai enfrentar muito desgastes, dada a rejeição que a opinião pública tem ao golpismo, à prisão do Bolsonaro. Isso seria fartamente explorado pela candidatura presidencial de Lula. Então é um cenário ainda que nós vamos ter que verificar como é que ele se comporta, mas se a tua pergunta seguinte fosse, mas e aí, qual é a sua aposta? Eu diria, minha aposta é que a família Bolsonaro terá um nome na chapa presidencial ano que vem, e com essa decisão do Bolsonaro ontem, testando o cenário político, ele joga a batata quente, digamos assim, no colo do Centrão, que vai ter que definir se ele de fato vai peitar, digamos assim, esses 20% do eleitorado que apoia o bolsonarismo, ou se vai fazer concessões ao bolsonarismo e eventualmente alinhar-se com algum tipo de acordo político. Então, nesse sentido, eu acho que Bolsonaro ontem jogou uma peça importante no tabuleiro político. Acho que ele aprendeu bastante com Lula em 2018, quando o Lula estava preso e pensou, ou agora a gente mantém a tropa unificada, ou nós não vamos ter condições de voltar para o cenário político mais adiante. Então, acho que é um pouco isso que Bolsonaro está pensando. É preferível perder a eleição, se for o caso, mas manter o movimento político unido, porque logo adiante a gente tem um acerto de contas a ser feito em 2030. Agora, saindo só desse cenário político, a gente teve reflexos imediatos também no mercado financeiro, hein, professor? Como é que esse fenômeno também se explica, né? Até pegando um pouco do perfil político de Flávio Bolsonaro, enfim, como é que o Brasil, e eu falo economicamente, neste momento, por essas reações que a gente observou, consegue sentir essa indicação? Veja, eu acho que lá atrás, quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, o seu, então, ministro da Economia, o Paulo Guedes, prometeu mundos e fundos para o mercado financeiro. Queria acabar com a dívida pública, queria privatizar estatais, que as contas públicas voltariam a ficar no azul e que, portanto, são palavras que encantam a Faria Lima e os agentes do mercado financeiro. Nada disso aconteceu. Claro, vamos dar um desconto, teve uma pandemia no meio não planejada, mas, de toda maneira, as contas públicas tiveram uma performance muito ruim. Hoje, o mercado financeiro tem uma enorme rejeição ao nome de Lula, entendendo que este é um governo gastador e que, portanto, ao aumentar a dívida pública, torna mais caro o financiamento do Estado brasileiro e apostam numa candidatura como a de Tarcísio de Freitas, que seria capaz de alinhar-se aos seus interesses, por assim dizer. Essa semana, inclusive, Tarcísio de Freitas utilizou uma linguagem muito comum para Faria Lima, dizendo que o Brasil precisa de um novo CEO. Comparando, portanto, o país a uma grande empresa privada que está sendo dirigida sem rumo. Por que isso é importante? Porque a preferência do mercado financeiro, ela ficou completamente esquecida ontem com essa indicação, ou anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro, porque há a memória recente do que foi a gestão do governo Bolsonaro e da gestão de Paulo Guedes, e também porque aposta-se que Flávio Bolsonaro não tem capacidade política eleitoral de ganhar de Lula e Tarcísio de Freitas teria. Portanto, a precificação do mercado financeiro já prevê um cenário no qual essa candidatura seria derrotada por Lula e o mercado financeiro não quer mais 4 anos de Lula, entre aspas, um governo gastador, pouco preocupado com o equilíbrio fiscal, pouco preocupado com as contas públicas. Então, é nesse sentido que a Bolsa ontem ela perdeu o fôlego e o dólar disparou. Professor, nesse cenário que o senhor citou há pouco, né, de possíveis alianças, a gente falou aqui na introdução também, e acompanhamos na reportagem, sobre a possibilidade da escolha de um vice nos próximos dias. Hoje, nesse cenário que a gente está aí com os nomes já colocados, né, como possíveis presidenciáveis, o Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, disse, olha, respeito, mas vou me manter, né? Como o senhor também comentou, vou me manter, vou continuar aqui minha intenção de ser candidato à presidência da República. Mas desses nomes e dessas possíveis alianças,
Qual nome o senhor acha que traria esse peso maior à candidatura de Flávio Bolsonaro neste momento? Eu acho que é difícil hoje nós termos o nome ou de uma candidatura tanto feminina quanto masculina. Por que razão? Porque o anúncio foi feito ontem, de imediato nós vimos já uma rejeição dos partidos do chamado Centrão, PSD, União Progressistas, né, União Brasil, Progressistas, os republicanos do Tarcísio de Freitas sequer se pronunciou, pelo menos até que eu tenha conhecimento. Então, acho que este anúncio feito ontem, ele é uma espécie de teste que, num primeiro momento, também serve para unificar a tropa, digamos assim, dados os rachas que houve no PL essa semana, envolvendo as disputas no Ceará, também as disputas em Santa Catarina. Então, acho que nós vamos ter que verificar qual vai ser o movimento do Centrão, em que direção. Se o Centrão disser, nós vamos de fato manter uma candidatura que envolva PSD, União Progressista, republicanos, possivelmente a chapa do bolsonarismo, a chapa de Eduardo Bolsonaro, teria que ser uma chapa mais caseira, alguém mais aliado com o bolsonarismo raiz, alguém que represente o bolsonarismo como movimento político, mesmo sabendo que aí tem chance de dividir a direita, não ir para o segundo turno e de ser derrotado. Se o Centrão, por assim dizer, vacilar, utilizando essa expressão, e não tiver muita certeza se vai para uma candidatura própria ou se porventura aceitaria estar junto com o bolsonarismo, apesar de todo o desgaste, pode ser que a chapa tenha uma entrada, vamos dizer assim, do eleitorado de centro um pouco maior. Estes movimentos políticos é o que a gente vai ter que acompanhar agora a partir dos próximos meses para saber nomes que porventura poderiam vir a estar associado com a candidatura de Flávio Bolsonaro, né, apostando que ela vai se manter, como eu acho que é o cenário. De todo modo, acho que é importante observar algumas questões. O Flávio Bolsonaro representa o que nós poderíamos chamar dentro da família de um bolsonarismo mais pragmático, aquele que está aberto a alianças. Enquanto a Michele Bolsonaro representa um bolsonarismo mais raiz, vinculado às questões evangélicas, mais próximo do eleitorado evangélico. Então, talvez a gente possa imaginar que alguém que venha a ser vice de Flávio Bolsonaro possa ser alguém mais aliado ao bolsonarismo raiz, que conversa mais diretamente com o eleitorado evangélico, alguém que talvez busque penetrar em bases territoriais onde o Lula é muito forte, por exemplo, o Nordeste, mas, repito, são apenas ainda algumas indicações de um anúncio feito ontem, inesperado, e que, portanto, nós vamos ter que ver como é que ele se comporta nos próximos meses. E a gente tem colocado muito esse papel da esquerda e da direita, né? A direita agora tentando, com a indicação de Flávio, criar vou dizer, esse cenário mais firme para as próximas eleições. Mas o senhor acha que há espaço também para uma terceira via, né? Aquilo que a gente sempre fala nos jargões políticos, ou no ano que vem, a tendência até agora, já que a gente está pertinho do próximo pleito, é seguir mesmo essa disputa, né, entre PT e PL, enfim, entre direita e esquerda, colocando assim? Veja, eu acho que esse discurso da terceira via, vamos dizer assim, que há alguns anos vem tomando corpo no Brasil, sempre quando nós temos eleições, é muito difícil. Por que razão? Ser uma candidatura cuja identidade é não ser nenhuma nem outra, significa não ter identidade própria. A fala ontem do Antônio Rueda, o presidente da União Progressista, já começa patinando na mesma direção. Nós queremos fugir de uma candidatura de polarização que vem criando problemas para o Brasil ao longo do tempo. A polarização é ruim porque nós não conseguimos consolidar um centro de forças democráticas, progressistas. Ok, então digam-me, quem são vocês? Se vocês não são nem a extrema-direita e vocês também não são supostamente a extrema-esquerda ou a esquerda, qual é a diferença que vocês têm das duas outras candidaturas? Então, esse discurso é muito difícil de parar em pé. Então, acho que o desafio aí, agora, ele foi jogado para o outro lado. O que eu quero dizer com esse outro lado? Eu acho que é muito difícil ano que vem a gente não ter uma eleição novamente polarizada. Veja, a avaliação ontem do governo Lula mostra essa polarização. Metade do eleitorado avalia o desempenho do Lula bem, outra metade avalia o desempenho do Lula como ruim ou péssimo. Isso significa o quê? Tem pouco espaço para uma chamada terceira via ou por uma outra alternativa política. Vou dar um outro exemplo. Tão logo houve aquela ação
tenebrosa, que é a chacina no Rio de Janeiro, promovida pelo governador Cláudio Castro, o que fizeram os governadores supostamente de direita? Foram apoiar o governador Cláudio Castro. E aquele tipo de ação claramente se alinha com a visão de segurança do bolsonarismo. Ou seja, o poder gravitacional que o bolsonarismo tem tido até agora sobre o Centrão é muito grande. Então, acho que vai ser muito difícil nós termos uma candidatura de um outro campo político que consiga fugir dessa capacidade de atração que o bolsonarismo vem tendo. De modo que eu entendo que ano que vem nós teremos, mesmo tendo mais candidaturas no primeiro turno, nós teremos novamente uma eleição polarizada entre esses dois campos políticos que desde 2018 vem tomando conta da cena política nacional, que é um campo progressista representado pelo PT e seus aliados, e um campo da extrema-direita capitaneado pelo bolsonarismo. Perfeito, professor Eduardo Green. Obrigada, viu, por nos atender. Um excelente sábado para o senhor. Até uma próxima. Obrigado, Thalita. Um prazer. Tchau, tchau.